Getúlio Vargas queria proibir o ensino privado no Brasil. Com Capanema, ministro. Quem travou foi o padre Leonel Franca, junto com o que depois virou comunista, né? Ele era fascista. Um dos líderes dos movimentos de esquerda dentro da Igreja Católica. Vou falar o nome dele aqui agora, deu até um branco. A gente ruim, a gente acaba... Não. Ele usava um codinome. Escrevia na revista A Ordem. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas foi graças a eles dois que permitiu-se o ensino privado no Brasil. Porque ia ser proibido o ensino privado no Brasil. Engraçado que o texto que permitiu disse assim: por hora, já que a gente não consegue, o Estado não consegue suprir todas as escolas, vou deixar vocês aí um pouquinho. Bem, o tema, né, o Brasil precisa ser uma nação, é porque eu afirmo, sem medo de errar, o Brasil ainda não é uma nação. Tá? Isso não é uma constatação que deve nos deixar desanimados, pelo contrário. Ao final da palestra, vocês vão entender que nós temos muito mais coisa para fazer do que para lamentar. Nação é diferente de país. País é uma constituição jurídica. Você junta ali uma área geográfica, vai lá, puf, isso aqui é um país, aí tem a constituição jurídica, tem fronteira, tem leis, congresso. Isso é fácil de fazer. Né? Até a Palestina está tentando fazer um. É mole. Você vai ali, pum, faz uma guerra, mata os outros, puf, e cria o que seria um país. Nação é outra coisa. Nação não necessariamente é um espaço geográfico. Por exemplo, nós temos um neto de grego, filho de grego, aqui, um amigo meu. A Grécia, durante muito tempo, não teve um espaço territorial para chamar de nação. O conceito de nação na Grécia é exatamente o conceito de nação que nós temos hoje, que é você honrar as glórias e os feitos do seu povo. Tudo aquilo que o seu povo produziu. Então, você não precisa de território para isso. Você tem uns nomes, Aristóteles, Platão. Né? Você tem um nome para honrar. E sobre os argonautas, né? Que eu estava até conversando com o Nick, há uma frase de 1868, creio eu. Eu traduzi, eu não vou ler o original aqui, mas é de uma associação de historiadores da Pensilvânia, onde ele diz assim, que ele fala que existem países que são sociedades históricas. E a primeira das sociedades históricas foram os argonautas. Não vou aqui ficar explicando o que são os argonautas, depois vocês podem, em casa, dar uma olhadinha. Mas ele diz o seguinte, que as sociedades históricas, elas nascem quando há o sentimento de perpetuar a memória dos dias anteriores, interpretar a origem e o significado das coisas antigas. Então, assim a história começa. E o espírito da história associará homens de gostos similares e conservadores, homens de patriotismo e religião, para preservar os registros do passado, conferir sobre os acontecimentos presentes e formar um ponto de encontro para futuras gerações. Esse é o início das sociedades históricas. Isso é absolutamente o contrário da mentalidade revolucionária. Porque a mentalidade revolucionária é: eu nego o passado, vou interferir no presente, baseando-me num futuro que eu não conheço e ninguém conhece. Essa é a mentalidade revolucionária. Você nega o passado, muda o presente, baseando-se num futuro que você não tem ideia. Então não pense que mentalidade revolucionária está só na cabeça do socialista. Pode estar na sua também. Se você tem um futuro que ninguém nunca viu, é revolucionário. Você não pode prometer coisas que você nunca viu na vida.
Isso é mentalidade revolucionária. Você só pode fazer o quê? Olhar para o passado, honrar o passado, entender quais foram os erros, atuar no presente, evitando os erros do passado, repetindo as coisas boas do passado e fazendo conexão do passado com o presente para as futuras gerações. Isso é o que está escrito ali. Essas são as sociedades históricas. E por que o Brasil não é nação? Não tenham vergonha de olhar o nosso querido país e entender que ele não é uma nação, porque isso é algo que nós precisamos mudar. Por que não é nação? Basta você se perguntar qual foi a contribuição que o povo brasileiro deu à história da humanidade. Zero. Nenhuma. Alan, como assim? Eu conheço a minha avó. Conheci minha avó, era uma mulher maravilhosa. Sim, a sua avó, os nossos parentes. A sociedade, não. E a maior culpa disso são os líderes religiosos. Eu sou católico. Sobretudo os cardeais, bispos, que no Império tinham muito poder e se venderam por 30 moedas de ouro. São ratos. Homens que não merecem um pingo de honra. O Brasil, desde a sua descoberta, 1500, até 1755, 50, vamos botar até 1760, era nada. Era só um território para você poder, Portugal, poder ir lá e colher, né, plantar e colher e tirar minério. Era só um quintal legal para você fazer bons investimentos. Houve um terremoto no país mais importante do mundo na época. Imagine Washington, hoje, Estados Unidos, com incêndio, terremoto, tsunami. Consegue imaginar? O presidente da Casa Branca tendo que ficar numa tendinha. Vocês conseguem imaginar isso? Isso aconteceu em Portugal. Na capital de Portugal. Em Lisboa. 1755. 2 de novembro de 1755. Teve terremoto, incêndio e tsunami. Tudo junto. E aí, o rei, Dom José I, para tentar reverter a situação, encontrou um cara daqueles bem típicos que eu e você muito bem conhecemos. Tipo o Eduardo Paes da vida. Deixa que eu resolvo. Ele chega no Brasil, fala, pô, o Brasil tem ouro, a gente está precisando de ouro. Espera aí, a gente muda a capital aqui agora. Tira a capital de São Salvador, na Bahia. O ouro está onde? Está em Minas. Bota a capital no Rio. Mais rápido. A gente tira o ouro mais rápido. Mudou a capital. Para quê? Para tirar o ouro. Dali, escoa todo o ouro do Brasil, reconstrói Lisboa, reconstrói o reino de Portugal. Pronto, Portugal está de volta no ritmo do poder. Só que isso deixou uma marca. Porque para fazer isso, Marquês de Pombal, esse é o homem, ele fez um marco na história da humanidade. Ele mandou executar a última vítima da Inquisição. Mandou executar Padre Gabriel Malagrida, um jesuíta que estava denunciando quem? Marquês de Pombal. De quê? Corrupto, ladrão, safado. Ele condenou a última vítima da Inquisição. Não sei se soa familiares para vocês. Sem que a vítima possa ter acesso aos autos. Isso soa familiar para vocês? Os documentos estão lá no Rio de Janeiro. Está lá, tanto na Biblioteca Nacional, quanto na Real Gabinete Português de Leitura. Os documentos estão lá. E sabe por que os documentos estão lá? Porque Dona Maria I, que sucedeu Dom José, a mãe de Dom João VI, virou para ele e falou assim, guarda isso aqui, porque foi ela quem conseguiu condenar o Marquês de Pombal e refazer todos os erros que ele fez.
ela virou para Dom João VI e falou assim, guarda esses documentos aqui, não volta para Portugal com isso aqui não, porque se descobrirem que o nosso reino é a semente do Alexandre de Moraes, vai dar ruim. Porque lembre-se, Dom João VI sai de Portugal para o Brasil, dando um olé em Napoleão. Mas você imagina, você dá um olé em Napoleão, oi, ó, conseguimos, aí Napoleão, pede pro Mickey. Aí agora, só que aí de repente, toda a destruição do direito, da filosofia, porque é o Marquês de Pombal quem vai tirar as principais matérias, as matérias mais importantes das faculdades de Lisboa. É ele quem causa o fim, né, dos jesuítas no Brasil. Ele expulsa as ordens religiosas, o Brasil fica sem médico, sem professor. Como a Tânia falou, quem cuidava da educação nessa época era a igreja. Dom João VI chega lá, não tem médico, não tem professor, não tem advogado, não tem nada. Por quê? Porque o Marquês de Pombal, né, ao estilo Rio de Janeiro, acho que tem sangue dele lá, não é possível, cara. Deve ter o DNA do Marquês de Pombal lá no Rio. Eu sou carioca. Porque não é possível. O cara rouba e tem uma estátua para ele lá em Portugal. Todo mundo acha ele o máximo. Aí beleza. Ali a gente não deu tempo de construir a nossa identidade. Tudo bem, não era Brasil ainda. Até aqui, tá ok. Brasil então fica ali uns mais de 200 anos, bem mais de 200 anos, tentando construir sua identidade. Só que tem um porém. Quando o Marquês de Pombal estava fazendo isso aí, os Estados Unidos estava ainda para nascer. 1755, eu estou falando. Os Estados Unidos nasce em 1776. Procure saber onde que está a primeira escola dos Estados Unidos da América. Alguém sabe? Boston. É a primeira escola dos Estados Unidos da América. E ali se ensinava o quê? Grego, latim, filosofia, teologia, história. Aqui do lado, 1776. Foi isso que deu origem às grandes universidades americanas. E o que estava acontecendo no Brasil? Nada. Então o Brasil tenta voltar a ter identidade. Com quem? Dom João VI? Ainda não, porque ali era só Airbnb. O Brasil era só um Airbnb para o Dom João VI. Era aluguel total. Não tinha identidade. A primeira identidade vem com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Vocês sabiam que Dom Pedro II recebeu 74 votos aqui nos Estados Unidos para presidente? Dom Pedro II? Você assiste Terça Livre, não vale. Quem não assiste Terça Livre sabia que Dom Pedro II recebeu mais 74 votos para presidente nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele viajava para cá, ele era amigo, inclusive dos pais fundadores. Aí agora a resposta vai ser mais fácil, né? Todos vocês vão fazer por indução aqui. Qual foi a primeira autoridade do mundo a reconhecer esta bandeira como país? Dom Pedro II. Ele foi o primeiro a reconhecer os Estados Unidos como país. A amizade entre Brasil e Estados Unidos era muito grande. Óbvio, Dom Pedro II, um dos seus descendentes, estava aqui ontem, conosco, o que é um privilégio enorme. Dom Pedro II, quando ainda estava tentando criar a identidade nacional, ele, Joaquim Nabuco, e tantos outros, o Brasil sofre mais um golpe. 1889. Nasce, então, a República. Quem sabe como era a bandeira da República Brasileira quando iniciou? Vocês sabem? Pega isso aqui, bota verde, amarelo e bota as estrelas. Era assim, igual a dos Estados Unidos da América. Só que eles copiaram o que foi criado aqui nos Estados Unidos? We the people. Não.
que eles copiaram? Nada. Nem educação, nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Nada foi copiado. Depois da República Americana, nenhuma república criada depois de 1776, ela foi criada nos moldes da Constituição Americana. Só que o brand, a marca república, é legal. Para quê? Para tirania. E aí a marca república colou. Não, a gente não quer mais aqui, a gente quer Tesla. Né? Vamos para o carrinho novo aqui. Aí a marca república contaminou o mundo. Destruiu a Itália, destruiu a Alemanha, destruiu a Áustria, destruiu Portugal. E aí hoje, olha que legal. Quem sabe o nome da Coreia do Norte? República, mas não é só isso não. República Democrática Popular da Coreia do Norte. Olha que legal. E aí, você começa a perceber que na República Brasileira, que começou com golpe, não tem como você honrar isso. Se tem uma coisa que a gente pode entender, que o ser humano em sociedade, isso é um segredo que eu vou contar para vocês. Ser humano em sociedade não é retardado. Tá? Se alguém botar uma regra, coloque fezes na cara e vai para a rua, ninguém vai honrar você, não. Então, o golpe da República não foi honrado. Segundo presidente do Brasil, Ernesto não pode responder, não. Quem sabe aqui o segundo presidente do Brasil? Floriano, Marechal Floriano Peixoto, cuja charge é essa aqui. Ó. A charge dele é, eu não sei se soa familiar para vocês. Essa é uma charge do Floriano na época dos jornais da República. É ele jorrando dinheiro para os deputados. É, charge do Floriano jorrando dinheiro para os deputados. Eu não sei se isso soa familiar para vocês. Pois bem, Floriano foi eleito, né? Né? Não foi, também deu golpe. Isso é mais um golpe. Quem vai querer honrar isso aí? Ninguém. Como é que você honra? Golpe, 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 golpe. Porque eu estou contando aqui ainda. Ó. Vamos falar aqui, ó. Marquês de Pombal, depois Deodoro, depois Floriano. Mas calma que não para por aqui, não. Tem mais golpe. Como é que você vai honrar isso? Você não tem como ter orgulho disso. Quais são os grandes feitos do passado? Você olha e fala assim, mano, na boa. Não, eu não posso me honrar disso. Mas de jeito nenhum. Então, toda vez que o brasileiro começa a entender que estão roubando o seu país, mas não só com dinheiro, porque não é questão pecuniária, roubando a identidade, ele quer se reerguer. Tanto é que eles precisaram tirar a bandeira brasileira, que era o mesmo modelo, para colocar essa bandeira aqui, mudando só a parte de dentro. Então vamos lá. Verde significa o quê? Família de Orleans. Não tem nada de mata. Amarelo é do quê? Habsburgo, por causa da trisavó, tetravó do Luiz Felipe, porque ela era a imperatriz da Áustria. Por isso amarelo, por causa da Áustria. E dentro, né, aí a República mudou ali. Agora deixa eu te mostrar o hino da coroação de Dom Pedro. Alguém que já ouviu o hino da coroação de Dom Pedro?
Que hino é esse? Que hino é esse? Hino da coroação de Dom Pedro. Quem tem empresa sabe do que eu estou falando. Ó, não dá certo? Muda aqui, ó, muda ali. Estratégia empresarial. Isso não é nação. Eles arrancaram o nosso Senhor da nossa nação. Eles tiraram Cristo da nossa nação. E os cristãos, por mais de 500 anos, estão aceitando isso. Calados. Sem fazer uma obra literária. Sem fazer uma dramaturgia. Quem é o herói da literatura brasileira? Macunaíma. Um índio pilantra. E onde está pessoas como seu avô, seu bisavô, que ficou ali sofrendo, chorando, para manter o lar? Como no caso da minha esposa, os antepassados dela pegaram um navio, sem saber se conseguiam chegar no outro lado do Atlântico. E quando pisaram no Brasil, tiveram que colocar fogueira à noite para não ser comido por onça. Onde está a glória dessas pessoas? Até quando nós vamos sustentar ladrões, safados, assassinos, ladrões, contando história para os nossos filhos? Até quando os cristãos ficarão omissos, sabendo que essas pessoas sofreram de verdade, amaram de verdade, eram de fato patriotas? E se você perguntar para qualquer pessoa, não sabe falar o nome da terceira geração. Até quando? Não tem como chamar isso de nação. Não é. Pode eleger quem você quiser. Pode colocar quem você quiser lá. Enquanto não corrigirmos isso, é impossível restaurar o Brasil como nação. As nossas músicas se perderam. O meu pai, de Morro Agudo, não é Morro Agudo de São Paulo, não. Morro Agudo, pior, tá? É Morro Agudo, periferia de Nova Iguaçu. O meu pai cantava música gaúcha para mim. Eu tinha uma mula preta de 7 parmos de Artura. Eles nos separaram. Eles pegaram a navalha. Falaram assim, não, você é do Rio, você não pode ouvir isso aqui não. Separaram tudo. A música sertaneja se perdeu. A música gaúcha se perdeu. A literatura do Nordeste se perdeu. Eles quiseram pautar e dizer o que era popular para nós. Estamos aceitando isso. A nossa origem está toda sendo roubada por eles. Eu nem posso dizer mais que está sendo roubada. Eles já roubaram tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Eles mudaram até o nome das cidades, gente. O nome dos estados. Rio Grande do Sul era São Pedro do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro era São Sebastião do Rio de Janeiro. Só não conseguiram fazer isso com São Paulo, porque não dava para tirar o São, ficaram em São Paulo. Eles arrancaram toda a nossa identidade. E quando eu falo eles, aqui não é figura de linguagem. A família que criou o Banco Itaú era a família de senhor de escravo. De cafezal. Que sempre está ali colada no Amigos do Rei. Está sempre ali coladinha com quem tem poder. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Quando os portugueses vieram, eles fizeram o quê? Pode falar. Pois é, sabe o que é estranho? Se eu fizer a árvore genealógica de cada um de vocês aqui, vocês não vão encontrar ladrão. Mas vocês vão chegar em Portugal. Como é que você me explica isso? Porque os que roubaram estão no poder até agora. Não era alguém da tua família. Provavelmente, né? É isso que vocês precisam entender. Essa elite que está no poder, ela não é que ela precisa ser derrubada, ela precisa ser expulsa. É uma elite de ladrões.
Por isso o Bolsonaro acabou sendo uma ameaça para eles. Porque quem apoia, e quem apoiou o presidente Bolsonaro, sobretudo em 2018, entendeu que nós precisávamos de uma RUP, chega, basta. E toda hora a gente está nessa. Só que a ruptura, de fato, ela termina na política, ela não começa na política. E esse é o problema da direita hoje no Brasil. Ela quer iniciar a ruptura pela política. Sabe qual é o nome disso? Serviço por telefone. Faz isso para mim. É você quem vai ter que dobrar as mangas. É você, pastor, padre, bispo, pai de família. É você quem vai ter que dobrar as mangas. Ninguém vai trazer material didático prontinho para o teu filho, não. Se vira, meu irmão. Corre atrás. Não deixe seu filho ser tomado. Você não vai ficar esperando um intelectualzinho fazer manual. Material didático sensacional. Chega de terceirizar a sua responsabilidade. Chega de ficar esperando de alguém. Ah, não, porque quem tinha que fazer isso era o deputado. Quem tinha que fazer isso era o senador. Ah, quem tinha que fazer isso era o político. Quem tinha que fazer isso era... É por isso que nos Estados Unidos é diferente. Porque aqui, quando eles querem resolver alguma coisa, meu amigo aqui pode corrigir se eu estiver errado. Quando um americano, você como commissioner, que fala? City Council. Você como City Council, quem é que vai resolver o problema da rua? É você ou o cara que vai sair ele resolvendo? Aqui nos Estados Unidos. Não, sim, mas quem vai resolver se tiver um problema ali na rua? Ele. E aí, se alguma coisa ultrapassar os limites dele, ele vai lá e pede ao City Council. Porque é essa mentalidade que a gente tem que ter, porque é essa mentalidade que os nossos antepassados tinham. Quem que fazia... Por exemplo, minha avó é de uma aldeia chamada Aldeia de Nossa Senhora da Penha, entre Itaperuna e Italva. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Campos é interior. Italva e Itaperuna é mais interior. Nossa Senhora da Penha é interior do interior do interior. É literalmente uma quantidadezinha de casa na beira do rio. Bem pequenininho. E ali eles se organizavam. Você acha que tinha polícia lá? Não tinha. Eu cresci aldeia de pescador, gente. Não tinha polícia, não tinha nada. Ai de quem desrespeitasse aquele código de regras morais aceitos por todos. E ai mesmo. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Só que é assustador porque a elite pensante do país, e agora vocês vão entender quem é Olavo de Carvalho. Tudo o que aconteceu no Brasil não foi feito pelos seus avós e bisavós, certo? Eles não destruíram o país. Pode olhar a tua árvore genealógica que você vai ver que não foram eles. Senão você estava cheio de dinheiro. Então quem fez isso? A elite pensante. A classe falante. Porque, de fato, ninguém muda a massa. A massa vai continuar sendo massa. Mas a elite, ela pode ser formada. E são essas pessoas que o professor Olavo de Carvalho queria transformar. Porque ele percebeu que ele era o último dos moicanos. Imagina, Paulo Francis já tinha ido embora. Os grandes pensadores, escritores e jornalistas já estavam todos já falecidos. E o professor Olavo ali falando. E aí, em 1990, ele tenta dar um aviso, que eu vou ler para vocês. Em 1990, o professor Olavo de Carvalho, vendo toda a situação do Brasil, preocupado com o PT, preocupado com o PSDB, ele disse isso aqui. Perdão, 2008 é o artigo, mas ele está mencionando uma palestra de 1990, Diário do Comércio, 3 de abril de 2008. Em 1990, eu pronunciei na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, uma conferência sobre o título O Fim do Ciclo Nacionalista.
A tese central era que a cultura brasileira, tendo como foco a busca e afirmação da identidade pátria, não sobreviveria ao advento de uma nova situação mundial marcada pela dissolução das soberanias nacionais e por aquilo que viria a ser chamado de multiculturalismo. O Brasil havia chegado tarde demais ao palco da história e, excetuada a inverossímil hipótese de um upgrade intelectual formidável, suas elites seriam engolfadas por transformações mundiais que ultrapassariam de longe a sua capacidade de compreensão. O Brasil, como unidade política autônoma, estava em perigo de dissolver-se, sem que suas lideranças fossem capazes sequer de perceber o que se passava. Decorridos 18 anos, a apropriação de parcelas imensas do território pela narcoguerrilha colombiana, pelas gangues locais intimamente associadas a traficantes estrangeiros, por nações indígenas, com muitas aspas, criadas em proveta nos laboratórios da ONU, pelos chamados movimentos sociais, a serviço do Foro de São Paulo. Tudo isso mostra que só tem uma coisa a alterar no meu diagnóstico de 1990. Os verbos devem ser transportados do tempo futuro para o tempo presente. Sem dúvida, um dos principais fatores que contribuíram para transmutar as minhas previsões em realidade foi a total apropriação do nacionalismo brasileiro pelos movimentos de esquerda. O nacionalismo de esquerda é uma criatura esquiva e biforme, que finge defender a soberania nacional só para mais facilmente subjugar o país aos interesses de um movimento que é internacionalista na origem e nos objetivos. Em suma, o professor Olavo está aqui fazendo quase uma paráfrase de Mao Tse-tung, que disse: um comunista é um internacionalista marxista, mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado, fecha aspas, Mao Tse-tung. Ele precisa fingir que está preocupado com os interesses nacionais para depois aplicar toda uma agenda de internacionalização daquele poder que ele roubou. E não é muito difícil você entender essa tática do Mao Tse-tung e dos comunistas. Quando você fala com uma criança, se você falar assim, não funciona. Vou ver se eu consigo levantar depois. Se você falar assim, você consegue falar com a criança, certo? Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. O verbo da vida, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou-se entre os hebreus. Com qual cor da pele? Negro? Loiro? Não, como um hebreu. O olho dele era de asiático? Não, era um olho de hebreu. Porque essa é a única maneira de você se identificar com quem você está falando. Você imagina essa cena. Um hebreu vê um homem negro com o olho rasgado e cabelo loiro dizendo: eu sou o filho de Davi. Você consegue imaginar isso? O hebreu olha e fala assim: qual é, mano? Que carro bravo, cara. Isso é cosplay? O que é isso aí? Não, nem ia matar, porque eles iam rir. Eles iam falar: caraca, é muito engraçado, mano. Se você consegue, tem que ter identidade. É a única maneira. Essa identidade, ela é pedagógica. Só que ela não pode ser postiça, ela não pode ser criada, ela não pode ser feita em proveta, ela não pode ser de laboratório. Ela tem que ser natural. Por isso, quando um candidato foi natural, o que o povo fez com ele? Amou. Foi o caso do Bolsonaro. Ele foi natural. Eu não estou dizendo que ele foi bom ou ruim. Ele foi natural, ele foi ele mesmo. O povo viu isso. Como eu disse, a sociedade não é retardada. Não é. Essa naturalidade é o que nós precisamos resgatar no Brasil. Chega de teatro. Chega de teatro. Chega de pecinha fora do palco. O que nós precisamos é levar o mundo real para o teatro, para o palco, para a dramaturgia, para a literatura.
Por que que nós não temos... Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar. Janet Oak, uma escritora cristã evangélica do Canadá, autora de livros que depois viraram filmes e seriados, como When Calls the Heart e Love Comes Softly, que é O Amor Vem Devagar e Quando Chama o Coração, que é da Hallmark Channel, uma TV cristã. São lindos os livros dela, são romances. Mas que raio de país cristão é esse que o Brasil, que não produz nada? Nenhum livro de romance que preste. Nenhum livro. Que cultura é essa? Parece o quê? Se bater coco, você pensa que é macaco. Não, é sério isso que eu estou falando. Que povo é esse que não produz literatura daquilo que ama? Meu Deus do céu! Quem que não escreve o que ama, gente? Nem criança faz isso. Só bicho. Ser humano tem que produzir artisticamente o que ama. É inadmissível não fazer isso. Pelo amor de Deus, isso está na parede. Está na parede de pedra de milhões de anos atrás. Todo mundo produz artisticamente o que ama. O que o Brasil está produzindo entre os cristãos? Pelo amor de Deus! E aí o que vai ser passado para os seus filhos e netos? Vai ser passado o que esses canalhas estão fazendo. No cinema, na arte, no teatro, na música. Ou vocês, cristãos, acordam agora, ou não adianta ficar chorando amanhã. Para que você vai ficar chorando amanhã? Se hoje você está sendo omisso, você bispo, cardeal, padre, pastor, pai, não pode ser omisso. Não é que nós não tenhamos histórias para contar. Minha avó, Assembleia de Deus, cabelão até que assim, cuidava do meu vovô durante 9 anos na cadeira de rodas. 9 anos na cadeira de rodas. Só que detalhe, não tinha máquina de lavar, não tinha máquina de passar, não tinha máquina disso, não tinha nem fogão. Era fogão a lenha. Eu vi, ninguém me contou. Como é que não tem história para contar? Claro que tem. O que não tem são pessoas habilitadas. E aí vem o meu grito de desespero para vocês. O Brasil é muito complicado para criar escolas. Por causa da burocracia. Lembrem-se da palestra da Tânia. Tudo centralizado, tudo centralizado, tudo centralizado. Foi centralizando, centralizando. Enquanto aqui nos Estados Unidos você pode criar uma no quintal da tua casa. No Brasil vocês têm que fazer alguma coisa. Meu conselho, assim, de escrevendo em papel de padaria. Criem Kumon, sabe Kumon? Que não é colégio, não é escola, nada é reforço. Mas bota no último cantinho lá da igreja e bota as crianças para estudar. A gente precisa recuperar a educação para ontem. Por isso que eu disse que a palestra também foi a mais importante. Vocês podem eleger quantos políticos vocês quiserem no município, no estado. Vocês podem colocar quantas pessoas vocês quiserem na máquina pública, na burocracia estatal. Vocês podem fazer o que quiser. Vai continuar tendo uma Anitta gravando um vídeo com uma indústria fonográfica, uma indústria de vídeo, uma produtora, um seriado, incutindo lixo na cabeça dos seus filhos. Gente, se Cristo é rei, como é que os seus súditos não dominaram a cultura? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Os súditos de nosso Senhor Jesus Cristo têm que dominar a cultura. Eu não quero outra coisa senão Cristo reinando. E não admito qualquer outra coisa. Não admito, é sério. Pode me chamar do que quiser. Nós temos que ter literatura, romance, história, tudo voltado para a verdade. Não admitindo nenhuma, assim, sem admitir qualquer tipo de falsidade. Não podemos admitir isso. Precisamos resgatar.
Imagine se o ímpeto daquelas pessoas que foram nas motocicletas e passeatas, imagine se aquele pessoal tivesse se voltando para fazer um documentário, um filme. Eu sou aquele cara chato, né? Imagina aquelas pessoas que mandaram o Pix pro Bolsonaro, fizessem o mesmo Pix para fazer um filme de uma história cristã bonita. Sinto muito dizer, não vai rolar. Não vai. Pois é, não vai. Por quê? Sinto muito dizer. Não tem como mostrar a importância da cultura para um povo inculto. Essa é a verdade. Como é que você diz para uma pessoa inculta que a cultura é importante? Ela não vai entender. Só que vocês não são essas pessoas. Por isso é minha esperança. Vocês têm que chegar e dizer, olha, é hora de retomarmos o nosso país. Não é que nós não tenhamos história. A gente tem. O nome do meu filho primogênito é Tomás. Vocês sabem qual é o segundo nome dele? Magno. Sabe por quê? Porque meu avô era Magno. E quem era meu avô? Um ex-pracinha. Eu quero que meu filho carregue no nome, para o resto da vida dele, até o túmulo, o nome de um homem que, no auge da sua juventude, colocou o nome dele para morrer na Segunda Guerra Mundial. Eu quero que ele carregue isso. Para ele aprender. Não só meu pai não foi covarde, mas meu bisavô também não. Trisavô, né? A gente tem que deixar essa marca. Nós não podemos. Chega. E para com essa conversa de nós somos a maioria. Eu fui na missa hoje de manhã. Meu Deus do céu, chega a dar desespero. Você vai na igreja, a maioria das pessoas que estão na igreja, católica, evangélica, eles não têm ideia do que está acontecendo. Tem uma tirania que está prendendo pessoas inocentes. A galera vai lá para a igreja, ora, chora, se emociona, volta para casa, liga a TV, come pipoquinho, o mundo está normal para eles. Nós não somos a maioria. Não somos a maioria. Diga. Seja mais específico. Ah, sim, pouquíssimo. A gente precisa ter mais disso. Sim. Não é, mas essa é a verdade. O cantor da Caneta Azul é uma vergonha, né? Vocês estão entendendo? Nós precisamos mudar esse cenário. Só que o que eu mais quero que vocês entendam é que desse evento em diante, ou você amadurece, cresce, para não depender de nada e nem ninguém, e vai fazer o que precisa ser feito, sozinho se for necessário, ou é melhor você ficar em casa como os demais, continuando como um covarde. Daqui você não sai igual. Ou você desce o nível para a covardia, ou você vai ter mais coragem para continuar fazendo o que você precisa fazer. Porque eu fiquei 3 anos e meio acordando, fazendo um café, sozinho, sem nem saber se um dia eu ia poder ter essa cena que eu estou vendo aqui agora, que é a primeira palestra em mais de 5 anos que eu tenho a minha esposa e meus filhos comigo. Então não desista. Não vai fazer isso. Não desista. Entenda que Deus abençoe o trabalho de nossas mãos. Vocês não podem desistir. Eu disse, nós não somos maioria. Mas o povo não é retardado. Lembra que eu falei isso? A massa precisa de De novo? A massa precisa de fermento. Fermento não é a mesma quantidade que a massa. Vocês sabem disso.
sejam apenas fermentos na massa. Porque é isso que nós precisamos hoje. De pessoas corajosas, pessoas decididas para resgatar o nosso país como nação, não como um território geográfico, não como um apanhado jurídico, um mero corpo jurídico. Nós precisamos resgatar a história dos nossos antepassados, a história das nossas famílias, a história da nossa cidade. E o que foi errado, nós vamos corrigir. Se tem alguma coisa vergonhosa, nós vamos dizer que dali não era legal. Mas o que foi bom tem que ser mantido. E é isso que nós vamos entregar para o futuro. Nada mais. É disso que se forma uma sociedade histórica. Agora, cruzar os braços, esperar que alguém faça de cima o que deve ser feito, não é a atitude de um homem de verdade. Só um covarde faz isso. Não fique como o homem da massa, o homem massa, que deixa o mundo dizer para ele o que tem que ser feito. Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Não, não diga isso. Né? Segura na mão de Deus e vai. É bem melhor. Confie em nosso Senhor e faça a sua parte. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe cada um de vocês. Brasileiro não dá valor. Escreveram romances lindos. E eu tenho livros deles, mas ninguém compra. Eu achei interessante, é bom você falar isso. Então, é interessante. Então, essa coisa de que o Brasil não valoriza, eu sei que é difícil. Pega lá. Já botou aqui, já. Obrigado, filho. Quando eu comecei o Terça Livre, foi 14 de novembro de 18 de novembro de 2014. Todo mundo disse para mim que fazer um jornal no Brasil por meio de doações, como tem nos Estados Unidos, não daria certo. Escuta aqui, você perguntou, querida. Quando eu criei um jornal no Brasil, que todo mundo disse que não iria funcionar, em 18 de novembro de 2014, todo mundo falou assim, jornal com doação, igual o modelo americano, não funciona. Sabe o que aconteceu depois? Eu fui divulgado por Donald J. Trump. Fui divulgado por ele. Entrevistei o estrategista da sua campanha. Fui entrevistado por várias outras pessoas, como Roger Stone, Steven Crowder, aqui nos Estados Unidos, um dos maiores youtubers do mundo, né? Está aqui nos Estados Unidos. É difícil até mensurar, porque eu tenho até um vídeo do líder do parlamento da Bolívia agradecendo a matéria do Terça Livre que deu origem à primeira queda do Evo Morales. Se quando alguém disser para você não funciona, não dá, o pessoal não dá valor, apenas continue. Apenas continue. Apenas continue. Porque muitas pessoas, rapidinho, muitas pessoas estão certas ao dizer que ao povo não dá valor. Beleza. Mas essa daqui já é a 4ª edição do que a gente pode já chamar de um dos maiores eventos conservadores de direita nos Estados Unidos da América. Não vale a pena desistir, entendeu? Vocês sabem que eu sou chato, né? Desistir é para fracos. Acabou. Diga.